Hoje esse vídeo é um pouco diferente. Eu fiquei vários meses longe daqui, mas esse tempo foi muito importante para me lembrar uma coisa que eu já sabia, mas que na verdade eu tinha meio que me esquecido. Nem toda pausa significa desistir. Às vezes é só a nossa vida, as nossas coisas que pedem, exigem que a gente reorganize as nossas prioridades. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Esse vídeo marca o início de uma nova fase nesse canal e também de uma série que eu decidi chamar de Reorganizando a Vida. Nos últimos meses eu vivi uma das maiores mudanças na minha vida. Com certeza, nos últimos anos, pelo menos nos 20 últimos anos, essa foi a maior mudança que eu fiz na minha vida. Depois de 47 anos, eu me casei. E quem já se casou, quem já passou por isso, sabe o quanto que, por mais simples que seja, por mais estruturada que a nossa vida já seja, tanto que um casamento pede de energia, de empenho, de atenção e de foco no casamento em si. E aí, claro, num determinado momento eu percebi que eu não ia dar conta de tudo e algumas coisas iam ter que dar uma parada. Uma dessas coisas foi esse canal. E logo eu que me exijo tanto, que quero tanto fazer tudo muito bem e fazer tudo ao mesmo tempo, me encontrei nessa situação. A Flávia de anos atrás se sentiria com certeza cobrada, culpada por mim mesma, não por outras pessoas. Mas nessa ocasião em que eu decidi parar e de fato parei com a alimentação das minhas redes sociais profissionais, a coisa foi bastante diferente. A gente é adulto e a gente sabe que as coisas não seguem sempre no mesmo ritmo, a vida não é totalmente linear, né? Às vezes um filho nasce, às vezes a gente muda de emprego, às vezes a gente precisa mudar de cidade, às vezes a gente casa, às vezes a gente separa, né? E todas essas coisas que acontecem na nossa vida real precisam, pedem um ajuste de rota na nossa rotina. E quando tudo parece um caos e a nossa rotina parece toda desorganizada, muitas vezes a gente pensa, nossa, agora foi tudo pro brejo, agora foi tudo por água abaixo. Da próxima vez que eu tiver que recomeçar, eu vou ter que recomeçar do zero. E a minha volta aqui prova que a gente não precisa recomeçar do zero. Muitas vezes basta que a gente faça pequenos ajustes e continue do ponto de onde a gente parou. Porque é muito comum a gente pensar, agora que tudo foi por água abaixo, depois eu vejo, depois eu começo, depois eu recomeço, né? Quando tiver tudo mais tranquilo, eu vejo e tal. E se a gente for ficar esperando que a situação ideal, as condições ideais se restabeleçam, a gente que é adulto sabe que isso não vai acontecer, que a vida não vai deixar nunca de ser essa montanha russa. E o que isso tem a ver com saúde? Na verdade, tudo, porque a saúde está entremeada em toda a nossa vida, nos nossos dias, no nosso corpo, e a gente precisa dela para continuar vivendo. E depois de mais de 20 anos atendendo pessoas e convivendo com pessoas diariamente, muitas pessoas, pessoas muito diversas, eu aprendi uma coisa. Dificilmente chega uma pessoa para mim que não sabe o que fazer para melhorar a sua saúde ou a sua alimentação. Na verdade, as pessoas deixam de se cuidar, deixam de cuidar da sua saúde e têm dificuldade de cuidar da sua alimentação porque outras coisas vão enchendo o seu dia, vão enchendo a sua rotina. A gente tem uma porção de responsabilidades, uma porção de urgências, uma porção de problemas para administrar e aí a saúde vai mesmo ficando para depois. Então, na verdade, há muito tempo eu já percebi que o problema não é falta de informação. A questão e a dificuldade de muitas pessoas é encontrar uma forma de fazer com que tudo que a gente precisa fazer para cuidar e continuar tendo saúde ou recuperar a nossa saúde caiba na nossa vida real. Nos meus atendimentos, eu sempre fiz uma abordagem que é muito mais ampla do que estritamente cuidar da alimentação, ter um olhar só para a alimentação.
porque eu sempre entendi que a alimentação faz parte de um contexto que é muito mais abrangente, que precisa abranger, precisa olhar para toda a nossa vida, porque a alimentação faz parte da nossa vida. A alimentação é uma das bases da nossa vida. Então, ela precisa estar contextualizada em tudo que diz respeito à nossa vida. E agora que eu estou retomando, né, toda essa rotina dessa parte da minha vida profissional, eu percebi que é muito importante que esse olhar mais amplo também faça parte do acompanhamento e da minha conduta junto às pessoas que eu atendo. Hoje eu quero ajudar as pessoas a reorganizarem a sua própria vida para que a saúde deixe de ser uma obrigação e volte a fazer parte do seu cotidiano. E aí, por que eu sempre tive uma abordagem, um olhar mais amplo? Porque nem sempre a gente começa pela alimentação. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não começa pela alimentação, essa reorganização. Às vezes, a gente começa pela gestão do tempo. Às vezes começa melhorando a qualidade do sono. Às vezes começa tentando otimizar de alguma forma a rotina, justamente para isso, para a saúde caber no nosso cotidiano. Às vezes a gente precisa de medidas mais práticas, como por exemplo, pensar em formas de melhorar as nossas compras semanais. E tudo isso junto é o que compõe o nosso cotidiano, é o que dá base e qualidade aos nossos dias. Esse é só o primeiro episódio dessa série Reorganizando a Vida. Nas próximas conversas eu quero falar sobre o que realmente influencia a nossa alimentação, as nossas escolhas, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, mas que dificilmente aparece na nossa dieta. Eu espero que você esteja comigo nessa próxima fase. Até a próxima conversa.